Pronto, gente, agora sim, né? Para aqueles que eu não tinha visto antes, uma boa noite aí para vocês. Já demos a colher de chá, né? Então agora a gente pode iniciar a aula de hoje. Queridos, eu só vou fazer um breve comentário, tem nada a ver com o curso ou com a disciplina, mas é algo que mexe com a vida de todo mundo, né? Vocês devem ter observado nessas últimas semanas, né? Vamos dizer até último mês, bem dizer, né? A mídia, de uma certa forma, ela omitiu algumas informações, né, com relação a, ao avanço da pandemia diariamente no Brasil e, em específico, falando sobre a cidade de Santos, né? E logo em seguida, ao término das eleições, né, a gente hoje foi um dia que não só na mídia escrita, mas ontem e hoje na mídia falada, né, vendo os jornais aí, os vários jornais que eu assisto aí, canal fechado, vários desses jornais levando médicos, né, para entrevistas, para falar sobre o momento e sobre a pandemia, né? E todos eles, basicamente, foram enfáticos que os níveis de internação estão aumentando diariamente. Significa que eles alertaram, inclusive, né, que esses níveis de aumento se deu principalmente ao relaxamento das ações individuais. E quando a gente fala o relaxamento das ações individuais, é com relação a você buscar a prevenção. Primeiro é o chamado evitar, se não houver necessidade de sair de casa, não saia. Saia em extrema necessidade. É horrível? É horrível. Eu me sinto horrível, trancado dentro de casa, né? Eu não sou passarinho de gaiola como ninguém é. Todo mundo quer ter o seu direito de ir e vir e frequentar os diversos lugares. Então, é uma briga comigo mesmo para mim evitar de sair de casa. Eu só saio de casa efetivamente para comprar cigarro e para ir no supermercado. É o que eu tenho feito. O resto, eu tenho feito tudo de forma online, para evitar o risco. Não é? E segundo, saindo de casa, o uso efetivo da máscara. Mas não é a máscara como enfeite, é o uso efetivo dela, né? Estar com ela e usando ela de forma correta. Porque o que eu vi nas poucas vezes que eu saí na rua, a maior parte das pessoas que eu vi circulando na rua estavam sem máscaras e aquelas que estavam com máscara estavam apenas portando a máscara, não estavam utilizando. Então, isso é um vacilo. Outro vacilo, o uso de material desinfetante, né? Principalmente o álcool em gel, né? E aquele hábito de usar o álcool em gel em todas as situações, porque você está se expondo. Então, quanto menos você se expor ao risco, melhor nesses momentos de exposição. Chegou em casa, a primeira coisa, lava o rosto, lava as mãos e o antebraço, lave o rosto bem lavado, as mãos e o antebraço bem lavado. De preferência, tome um banho, né? Tome um banho, porque o banho é sempre uma garantia maior, mas tenha um cuidado com a prevenção. Eu, por exemplo, aqui em casa eu também tenho uma briga, não só comigo, mas eu tenho 2 filhos adultos, né? O meu filho, ele basicamente ele tem respeitado a quarentena, ele é casa, trabalho, trabalho, casa, e aonde ele trabalha, que é a
assistência técnica da Samsung. Eles fizeram lá um formato de trabalho que não existe o contato direto com o cliente, então é um risco a menor. Mas o risco continua existindo porque tem outras pessoas dentro do ambiente, né? Mas ele tem se prevenido, como a gente sempre tem conversado. Minha filha, eu tive que dar uns puxão de orelha para ela voltar a insistir com os hábitos, até porque ela é exemplo para minha neta, né? Não adianta eu falar para minha neta, a mãe é que tem que dar o exemplo. E muitos perderam esses hábitos nas últimas semanas, né? A gente vê, na semana passada eu tive que sair de casa, segunda-feira, e sair de moto, né? Fui até Alexandre Martins para resolver um abacaxi. Quando eu cheguei na Alexandre Martins, eu não deixo a minha moto na rua, né? Não deixo. E aí eu fui procurar local para estacionar, estacionamento pago. O mais perto de onde eu estava era o do shopping, né? O Praia Mar. Beleza, ele é ali do lado de fora do shopping, na parte térrea. Entrei, guardei, peguei a moto, guardei. E peguei o cartão, né? Porque ali não tem pessoa nem nada, é um cartão que você pega e depois paga. Eu imaginava que tivesse um caixa do lado do shopping, do lado de fora, né? Para poder pagar o estacionamento depois. Mas não tinha. Aí eu falei, puta vida, vou ter que entrar nesse inferno. Por mais que o shopping ele seja higienizado e exista a preocupação com quem está ingressando lá dentro, é sempre um risco. Quanto menos tempo você puder ficar, melhor para você. Aí beleza, estava equipado, entrei, nem tirei a luva. Vocês sabem que eu uso luva para dirigir a moto. Nem tirei a luva. Continuei com a minha luva e entrei no shopping. Pedi as informações para o rapaz da portaria, ele me deu as dicas lá e entrei. Quando eu entro no shopping, a maior parte das pessoas que estão lá, sem máscara, à vontade, aglomeradas, principalmente nos locais de lanchonetes, tomando o seu café, fazendo lanche, como se tudo tivesse normal. E não está normal. Eu tenho diariamente notícias tristes, né? Pessoas infectadas, pessoas sendo internadas e, infelizmente, aquela pior notícia, né? Pessoas morrendo, fruto do agravamento da doença. Então, isso eu tenho escutado diariamente. A situação, ela não é uma situação tranquila. Ao contrário, é grave. E aí eu entro no shopping, vejo aquilo, eu falei, meu Deus, as pessoas não têm noção. E o pior de tudo, geralmente quem está no shopping ali, Ponta da Praia, é classe média alta. Teoricamente, seriam pessoas mais esclarecidas, porque têm um acesso melhor às informações. Então, esse vacilo, ele dá a possibilidade, dá a margem de aumentar a quantidade de infectados e de transmissões numa progressão geométrica, não é aritmética, geométrica, é exponencial. E o mais triste que eu fiquei assim, tem uma área no centro do shopping, né, que tem uma área de lazer voltada para criança, né? Quando eu olho ali a área de lazer lotada, cheio de crianças, criança de colo, bebês, tudo desprotegido. Basta apenas um infectado entrar ali e já contamina o ar, que acaba circulando um ar viciado por alguns minutos. Respirou, o risco de você contrair é gigantesco. Eu sei que eu resolvi o meu problema em 2 minutos. Eu entrei correndo, paguei no caixa
e sair correndo. E ainda cruzei com um casal de idosos, que é de uma classe que o risco é maior, e escuto o idoso falando no telefone com alguém lá. Não, eu estou passeando aqui no shopping, eu vim só dar uma passeada, uma caminhada. E o cara está no grupo de risco. A chance da doença se agravar na idade dele e levar ele à morte é muito maior. Mas o cara é despreocupado. E quando eu olhei para o sujeito, você vê que é um cara classe média alta, e deve ser bem alta, porque ele estava muito bem vestido, cheio de ouro na mão e no pescoço. Então aí você fala, não é qualquer Zé Mané, é um cara que tem cultura, tem acesso à informação. Com certeza visita médico periodicamente. E muito provavelmente os médicos dele devem ter alertado. Então ele tem a informação. A gente às vezes só acredita quando a doença invade a casa da gente e ela leva a morte para dentro de casa. É muito triste, muito triste. E não adianta depois dizer que foi uma fatalidade. Porque quando a gente se expõe ao risco, isso deixou de ser fatalidade e, de uma certa forma, vamos colocar assim, entre aspas, passa até a ser um ato criminoso, porque você contribuiu para que aquilo ocorresse. Então a gente tem que avaliar, tem que parar para pensar, avaliar antes de fazer ou tomar uma atitude, porque o risco de você se contrair e levar isso para alguém é muito triste, muito triste. E pior, se o estado de saúde se agravar e a situação levar a óbito. É uma dor imensa que eu estou vendo diariamente dentro da família e de conhecidos. Então é muito triste. É difícil a gente se prevenir? Lógico que é. Tomar decisão de, hoje eu não vou para tal lugar, vou ficar em casa. Tem horas que eu me sinto aqui, me dá raiva, mas eu busco aliviar a raiva de alguma forma. Eu tenho escapes, tenho que trabalhar um escape. Mas eu sou cinéfilo, 100% cinéfilo. Se eu não estou trabalhando, dando aula, eu estou vendo esporte ou filme. Tem horas que enche o saco. Mas é o que a gente tem para hoje. É o que tem para hoje. Não é certo ou errado. É o que tem para hoje. Vacina, a notícia que a gente tem é que uma vacina da Pfizer e de uma outra empresa, elas têm um índice de cura, de imunização, perdão, de algo em torno de 90%. Ainda não é 100%, percebendo? Porque o vírus ele está sofrendo mutações. E se ele sofre mutações, ele ganha resistência contra a vacina. E as mutações, elas ocorrem justamente quando o hospedeiro, que somos nós, damos a oportunidade para ele se desenvolver dentro do nosso organismo. E é um inimigo, filha da puta, invisível, que a gente não sabe aonde ele está e o que ele vai fazer. Alguns de vocês podem ter uma resistência maior e outros podem não ter essa mesma resistência. O momento, ele está nos fazendo ter uma reflexão e dentro dessa reflexão pensar com a precaução e, ao mesmo tempo, já começar a imaginar que esse fato que ocorreu no ano de 2020, ele é um divisor de águas para o que vai ocorrer mais para frente, porque outras mudanças virão, mesmo que a gente tenha a vacina o ano que vem, todo mundo seja imunizado, a doença controlada.
e voltar à vida normal, vocês podem ter certeza que muitas mudanças estão ainda por vir, fruto do que está ocorrendo hoje. Então, significa que a gente tem que ter momentos de reflexão para entender, observar, fazer previsões e, ao mesmo tempo, absorver, aprender a absorver. O problema não pode ganhar corpo, ele tem que ser absorvido, mesmo a contragosto. Não sejam rebeldes. Ao contrário, avaliem e, antes de tomar uma decisão impetuosa, evitem se colocarem em risco. Infelizmente, é triste, né? Eu tive conhecimento de alguns jovens que morreram, contraíram a doença, morreram. Jovens com 20 a 30 anos de idade, estavam praticamente iniciando a vida acadêmica e profissional. Muito triste. Eu tenho 54 anos, eu me sinto como se eu estivesse perdendo um filho quando eu recebo uma notícia dessa aí. Muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu fico chateado porque os poucos momentos que eu saí, eu observei em vários lugares por onde eu passei a concentração como se nada tivesse acontecendo de mal. E não é verdade. É só a gente ir no hospital e observar o que está acontecendo dentro dos hospitais que a gente vai ver que a situação está degradante e triste. Então, queridos, colaborem com vocês mesmos, colaborem com a família de vocês, sejam pessoas sensatas e, ao mesmo tempo, sendo sensatos, naqueles momentos de raiva, ira e explosão, contem até 10. Contem até 10 e evitem explodir. E não tomem decisões impetuosas. E não tomem decisões que os coloquem em risco. Avaliem bastante. Beleza? Então, esse era o recado que eu queria dar de início aí para vocês, porque quando eu vejo, eu tive a oportunidade de me relacionar com vocês pessoalmente, né? No primeiro e no terceiro semestre, e então a gente tem um convívio, a gente acaba criando um laço, pequeno ou grande, não interessa, mas o laço ele existe. E esse laço, para mim, independente de como foi a relação, se ela foi uma relação amistosa e saudável, ou mesmo em alguns momentos eu tive que dar um puxão de orelha, essa situação me faz pensar como se eu fosse pai de vocês. Então, seria muito triste para mim eu receber uma notícia, né? Professor, o senhor não sabe o que aconteceu. Fulano ou fulana contraiu a doença, infelizmente foi internada, mas não suportou, veio a óbito. Muito triste receber uma notícia dessa. Vamos avaliar. O momento é tenso? Eu sei que é. Eu sei porque eu vivo a tensão dele. Essa situação nos leva à tensão? Leva. Porém, sejam adultos, evoluam, aprendam a absorver e aprendam a buscar alternativas de escape, mas não se coloquem em risco. Beleza? Então, queridos, dito isso, agora vamos para o que interessa, né? Na última aula, nós estávamos finalizando o pré-stacking da última BEI, né? E nesse pré-stacking da última BEI, só faltava os containers de carga geral. Então, eu vou aqui com a tela com vocês. Então, aqui está a nossa planilha, né? BEI 14. Então, BEI 14.
lembrando, né? Nós estamos criando um desenho de pré-stacking com o intuito de orientar a operação do pátio, para que a operação do pátio, antecipadamente, ela monte a carga que vai ser embarcada no próximo navio, né? E aí nós viemos bay por bay. Bay 2, carga perigosa. Bay 6, carga geral. Bay 10, cargas de Montevidéu e Buenos Aires sendo refrigeradas e carga geral. E agora Bay 14, cargas de Itajaí e Paranaguá sendo refrigeradas e carga geral, né? Então, para montar o pré-stacking, nós viemos observando aquele sequencial que nós criamos a partir de um pensamento. Qual pensamento? Aquele processo de carregamento, onde inicialmente existe a preocupação com a formação do centro de carga, que é o local onde a gente coloca o lastro móvel de carga na bay, e depois, a partir disso, gradativamente ir ocupando os espaços laterais, né, da bay. E aí nós definimos esse sequencial de forma separada para o porão e para o convés, né? E para criar o nosso pré-stacking e dar uma orientação para a área operacional, eu disse para vocês que é importante uma nomenclatura, e que essa nomenclatura ela venha a orientar a área operacional da forma correta e ágil, né? Eu mostrei para vocês a imagem da nomenclatura de um container, né, dentro de um espelho. Naquela imagem a gente observa, a gente tem por observação, né, a localização do container, para onde ele vai no navio, o registro do container, o tipo do container, o peso bruto total dele e a localização dele no terminal. Então, esse espelho ele tem que dar essas informações para que a tarefa ele tenha a devida agilidade para poder fazer a montagem. E nessa montagem, a nomenclatura que a gente usou, só para a gente ilustrar esse processo, é uma nomenclatura adotada para dentro de sala de aula, né? Não é nomenclatura usual no processo, mas facilita a gente ter a visão do que está ocorrendo, né? Então eu falei para vocês, nós vamos adotar uma nomenclatura onde P de porão, C de convés, e vamos identificar o movimento do primeiro ao último, tanto no porão quanto no convés. E aí lembrando que no navio, o primeiro container a ser carregado é o último a ser retirado. Significa que lá na pilha, o primeiro container a ser colocado na pilha, ele não é o primeiro que será levado para o porão. Então, eu tenho que ter o cuidado de manter o sequencial. E quando a gente foi criando os desenhos, né, olhando para esse desenho aqui, a gente começou do alto da pilha para baixo. Então, eu peguei o primeiro container que eu teria que levar para a pilha, para o navio, perdão, primeiro container que tinha que levar para o navio, e coloquei ele no alto da pilha. E estamos obedecendo aquele processo, né? O último na formação da pilha é o primeiro que vai ser direcionado para o navio. E aí, na Bay 14, que foi o final da aula passada, né? Nós montamos
o pré-stacking dos containers refrigerados, sabendo que esses containers refrigerados estão todos no porão do navio. E aí ficou faltando o convés. E quando a gente olha o convés, né, a gente observa aqui que são containers de 40, 12 containers de 40, todos eles vazio e com o mesmo peso bruto total. Somando as duas células, né, Beidivante e Beide-Ré, peso bruto total 5.000 quilos. Então, nesse caso aqui, container vazio, a gente vai tratar ele como geral, porque ele pode ficar em qualquer reservado. Então, nós vamos pegar aqui um desenho dele, pegar o primeiro pedacinho aqui, selecionei as 3 células do container, copio. São 12 containers que eu tenho que levar para lá. São 12 containers iguais e todos eles com o mesmo peso bruto total. Copiei um e aí eu posso montar esses 12 aqui do lado. Ó. 1, 2, 3. Agora eu vou copiar a coluna 6. São 12 que eu tenho que montar o pré-stack. Então, agora colo aqui do lado 12. Tranquilo, queridos? Deu para compreender? De boa? Alô? De boa, queridos? Tranquilo, professor. Certo. A mesma coisa eu vou fazer com o outro pedacinho, o pedacinho que está na Beide-Ré. Copiei um conjunto de 3 células de um container, Ctrl C, e vou montar os 12 aqui. Então agora eu tenho os 12 containers posicionados lá na pilha, lá na área onde foi destinado para pré-stacking. Agora eu tenho que dar o sequencial. Nesse caso aqui é um sequencial bem simples, né? Porque todos eles vão para o convés, todos eles são iguais, então é um sequencial direto e bem simples. Então vou começar aqui pelo primeiro, selecionei a primeira célula, e aqui eu vou colocar C de convés, movimento número 1. E aí vou dar a sequência para respeitar o envio para a faixa de cais na hora do carregamento do navio.
E o último aqui, o número 12. Tranquilo, queridos? De boa? Alô? Falem comigo. De boa? Tranquilo, professor. Maravilha. Agora eu só vou dar um destaque assim, só para ficar olhando com uma cara diferente, né? Assim como eu fiz embaixo. O João ia começar a desligar no que ele estava aqui. Vai pegar uma mais para bater no ombro. Aí ele fica bem. Aqui é só para ter a visão de profundidade, principalmente no caso aqui, para enxergar que é um container e 40. Nós temos alguns grupos que estão separados por bay. Então, nós vamos agrupar essas situações, né? A bay 6, por exemplo, ela tem containers carga geral, e também tem na bay 10 e também tem na bay 14. Então, o que nós vamos fazer? Vamos só agrupar, porque tudo isso daí ficaria numa única região. Então, para fazer isso, facilitar, ó, vou clicar na planilha do pré-stacking da B6. Com o meu mouse em cima do título da planilha, clico com o botão esquerdo e venho aqui na opção mover ou copiar. Opção mover ou copiar, clico nela. Aí logo de cara vou pedir para criar uma cópia. E no quadro ao centro, mover para o final. Então seleciona mover para o final e seleciona a caixinha criar uma cópia. Dá o OK. Na cópia criada, eu vou renomear. Então, com o meu mouse em cima do título da planilha, clico com o botão esquerdo botão direito do mouse, perdão, botão direito. Aí vou na opção renomear. Vou chamar de pré-stacking carga geral. Eu quero só esse desenho aqui. Então, o que não for esse desenho, eu vou apagar. Vou ficar só com o desenho, ó. E agora eu vou complementar. O que é complementar? Tem carga geral na B10 e tem carga geral na B14. Então, eu vou vir aqui na B10, vou copiar a região que está esses containers. Selecionei a região. Selecionei a região
copio, Ctrl C e vou lá para a planilha nova. Vou posicionar o mouse aqui, ó, do lado da última coluna. Do lado não, perdão. Um espaço a mais, porque eu vou ter que agrupar depois. Então, uma coluna a mais. E aí eu dou o Enter. Aí ele cola. Agora eu vou eliminar para juntar. Então, a coluna L, selecionei a coluna L, o mouse em cima da coluna, botão direito, excluir. Só que agora eu tenho que ter o cuidado com a exclusão. Então, agora é região. Então, eu vou selecionar uma região de uma coluna, selecionei e vou excluir. Clico com o botão direito dentro da região e excluir. A opção que eu vou escolher, deslocar células para a esquerda. Aí ele junta os dois desenhos. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Selecionei a região de uma coluna, com o mouse dentro da região, clico com o botão direito, opção excluir, e na caixinha a primeira opção, deslocar células para a esquerda. E aí ele agrupou. Agora vou fazer a mesma coisa com B14. Vou lá aonde está o desenho carga geral. Vou selecionar o desenho. Selecionei. Ctrl C para copiar. E vou para a planilha nova. Um espaço entre o desenho que já existe com o outro que eu vou colar. Dou Enter, aí ele cola o desenho. Vou eliminar a coluna que é comum no intervalo. Seleciono a coluna, clico com o botão direito, excluir. Agora eu vou tirar o vão. Esse vão aqui, de uma coluna. Seleciono a região, dentro da região com o meu mouse. Clico no botão direito, excluir. E na caixinha de seleção, deslocar células para a esquerda. E dou OK. E faço a mesma coisa embaixo. Seleciono a coluna, o vão, com o mouse dentro da região, clico com o botão direito, excluir, deslocar células para a esquerda e dou OK. Agora aqui cabe um comentário, né? A gente percebe que existe duas colunas com container de 20, aonde o seu oposto está vazio, né? A gente pode agrupar, claro que pode, só que tem que ter a localização devida. O que é a localização devida? Aqui a gente fez bay por bay, né? Porque não tem a localização completa de bay route tier do navio, para onde o container vai. Então, lá no terminal é possível eu pegar esses dois containers aqui de 20 e eliminar
uma boa parte do espaço vago da região, porque cada container vai ter a Bay Route Tier definida para cada um dos containers. Então, aí eu posso espremer a região e ter a melhor ocupação de espaço do terminal e da área que está sendo separada. Deu para compreender, queridos? Tranquilo? Hein, queridos? Alô? Deu para compreender? Deu sim. Beleza. Então, aqui eu vou chamar de pré-stacking carga geral. E aí tá os containers seguindo uma ordem, né? Bay por bay. A mesma coisa agora a gente pode fazer para o container refrigerado, tá? Container refrigerado a gente tem na Bay 10 e na Bay 14. Então, seguindo o mesmo princípio que foi feito para criar a planilha carga geral, nós vamos fazer aqui copiando a Bay 10, tá? Então, com o mouse em cima do título da planilha pré-stacking Bay 10, clica no botão direito, opção mover ou copiar. Clica no mover ou copiar, aonde tem ali a caixinha de seleção criar uma cópia, clica nela e ao centro, no quadro ao centro, opção mover para o final. Selecionou mover para o final e clicou na caixinha criar uma cópia, dá o OK. Aí ele criou a cópia aqui. Vou mudar o título para refrigerado. Então, com o meu mouse em cima do título da planilha, clico com o botão direito. Aí venho na opção renomear. E vou chamar de pré-stacking refrigerados. Vou eliminar colunas aqui. Essas colunas eu vou eliminar. Selecionei as colunas, clico com o botão direito e vou na opção excluir. Agora eu vou eliminar o carga geral. Então as linhas do carga geral, eu vou eliminar tudo. Só vou deixar refrigerado aqui. Essas colunas aqui, que tem o final do desenho do pré-stacking, do sequencial, também vou eliminar. E fiquei só com a região da carga refrigerada da Bay 10.
Agora eu vou copiar lá do pré-stacking B14 os refrigerados dela, que está aqui embaixo. Então vou pegar a região que contém os containers. Selecionei a região. E levo aqui, vou dar um espaço de uma coluna e colo. Vou eliminar a coluna central e agora eliminar o espaço aqui, o vão. E aqui vai ficar sendo, então, para nós, pré-stacking carga refrigerada. E aí contempla os containers da BI10 e da BI14, agrupadas num único local, geralmente um local onde o terminal tem disponível as tomadas. Tranquilo, queridos? Todo mundo junto? Tranquilo. Maravilha. Então, agora a gente finalizou a segunda parte. Então, agora a gente pode dizer, estamos terminando o exercício. Olha que maravilha. Então, vou salvar aqui a planilha. Tem a opção lá no alto de um desenho do disquete, né? Salvar. Como também tem a opção aqui em arquivo, tem a opção salvar. Então, salvei a planilha, porque agora a gente não vai mexer mais nela. Nós só vamos pegar valores, né? Valores que vão vir dela para o cálculo final. Então, agora aqui, o nosso exercício, ele entra na terceira parte, né? E aí, nessa terceira parte, a gente vai manipular algumas informações obtidas na planilha do Excel e outras que estão aqui nesse slide. Então, deixa eu... Cadê? O nosso navio, lembrando, tem duas tampas. O nosso terminal, ele conta com 4 portainers naquele berço, mas não significa que nós vamos usar os 4. Tem uma série de decisões que levam o terminal a adotar e a definir uma quantidade. Capacidade de cada portainer, 30 mph. Agora tem um detalhe. Para que as operações de carregamento feitas pelo portainer se dê de uma forma sincronizada com as operações em terra, vai depender de um equipamento. E esse equipamento é o equipamento que leva o container da quadra para o portainer, que no nosso caso aqui vai ser um caminhão, que
entre aspas, a gente chama de caminhão do vira, né? Porque ele fica fazendo um vai e vem dentro do terminal, levando em alguns momentos container e em outros levando para a faixa de cais container e às vezes trazendo da faixa de cais para a quadra o container. Então ele fica só fazendo essas operações. Para que a gente faça o sincronismo dessas operações, para que não haja interrupção do processo, a gente precisa definir um mínimo de veículos para que isso ocorra. Agora, quase, depois do suplemento oficial dos primeiros casos de Covid, a americana Pfizer e a alemã BioNTech publicaram a compra. Aí está a propaganda aí da notícia que eu tinha falado antes, da Pfizer e da outra empresa. Voltando para o slide. Então, nós vamos, para fazer esse sincronismo, a gente precisa conhecer algumas informações. Uma delas é as características do veículo. Então, a gente busca fazer observações. E dentro dessas observações, obter o dado de velocidade média vazio e velocidade média carregado do veículo. Além disso, a gente vai observar o tempo que os equipamentos, na faixa de cais, o portainer, na quadra, o RTG. Quanto tempo ele leva para retirar e colocar um container nesse veículo. Então, os dois equipamentos, tanto o portainer quanto o RTG, eles estão aí um tempo médio de 1 minuto para cada tipo de operação. Deu para compreender os dados, queridos? De boa? Tranquilo? Alô? Tranquilo, pessoal. Tranquilo? Maravilha. Além disso, a gente precisa definir e conhecer um circuito. Então, aqui nessa imagem do slide, a gente tem a visualização de um layout do terminal. Então, aqui está definido um circuito de carregamento e um circuito de descarregamento do navio. O circuito maior, que é o que vem da faixa de cais e vem para o corredor das quadras que estão na retaguarda, ele é o de descarga do navio. Então, eu estou tirando o container do navio e levando para a retaguarda. E o circuito menor, que é o que compreende a faixa de cais e a área de pré-stacking, é o circuito de carregamento do navio. Esse circuito, a gente busca trabalhar com ele de uma forma bem simplista, né? Aonde a gente evite choques e conflitos de operações para evitar a formação de trânsito, filas, que seriam os chamados gargalos, né? Então, a gente busca ele de uma forma bem simplista e ordenada. Segundo, se a gente fosse o cálculo que nós vamos fazer agora, né? Existe N possibilidades de movimento do caminhão. O caminhão, então acompanha aqui o meu mouse. O caminhão ele pode partir aqui do canto direito do circuito, na faixa de cais, bem como aqui no meio, bem como no canto esquerdo da imagem. Ou ainda na parte inferior, aqui nesse canto, ou no meio, ou aqui da quadra 1, ou aqui no centro dessa rua, ou da quadra 2,
ou desse canto. Então tem N possibilidades. E quando a gente fala de quadra, tem vários pontos de parada para carga e descarga em cada quadra. Então tem N situações. Agora, felizmente, o estudo do Taylor, né? O estudo de tempos e movimentos que o Taylor desenvolveu no final do século XIX, percebeu-se que, independente da quantidade de pontos, ele executa, nesse caso específico aqui, duas tarefas, carga e descarga, que é um movimento de ele tira o container de um ponto e leva para outro. E retorna para buscar novamente uma outra carga. Então, independente de quantas vezes ele faz isso, ele faz dentro de um circuito único. Por ele fazer dentro desse circuito único, a gente pode adotar o que o Taylor nos deixou de legado, a chamada distância média, né? E através de uma única distância média, a gente consegue ter a amplitude e a visualização de todas as possibilidades e combinações que o circuito permite. Tranquilo, queridos? Deu para compreender a ideia? Alô? Deu sim, professor. Maravilha. Então, independente de onde o caminhão está, ele executa essas duas tarefas. E eu posso ter o portainer 1 aqui, o 2 mais ao centro, o 3 próximo ao 2 e o 4 lá no extremo direito. Não importa, ele vai levar carga para qualquer um dos portainers, em qual posição eles estiverem. Então, por conta disso, esse cálculo inicial que nós vamos fazer, ele é válido para todas as bays. Tá? Por quê? Nós estamos levando em consideração o berço de atracação como uma totalidade. Então, a gente faz o cálculo uma única vez e ele se estende para todas as bays. Então, nesse cálculo, eu preciso aqui dessa imagem tirar o valor da distância total do circuito, para depois definir a distância média quando ele está vazio e a distância média quando ele está carregado. Então, nesse circuito aqui, pegando o primeiro circuito de descarga, ele tem aqui um retângulo, para facilitar a vida da gente, um retângulo. Sabemos que o retângulo tem 4 lados, sendo que cada 2 lados são iguais. Então, aqui em cima, ele está dizendo, ó, faixa de cais, comprimento, 300 metros. Então, o lado maior do retângulo tem 300 metros. 300 metros aqui em cima, 300 metros aqui embaixo. E a largura, é só observar aqui e fazer a somatória. A faixa de cais, que é a faixa cinza, tem 50 metros. Aí tem uma rua com 10 metros. A área do pré-stacking, que tem largura de 20 metros. Mais uma rua, 10 metros. Quadra na retaguarda, largura 20 metros. E uma rua, 10 metros. Soma tudo. 50, mais 10, mais 20, mais 10, mais 20 e mais 10. Na hora que soma tudo, vai dar 120. Então, o retângulo maior tem
2 lados de 300 metros e 2 lados de 120 metros. Beleza, queridos? Deu para compreender? Beleza. Maravilha. Então, aí a gente agora vai fazer os cálculos que são aplicados unicamente para todas as bays. Então, o primeiro é a definição do circuito de descarga e os tempos que vai levar para movimentar ali. E, além disso, na hora da sincronização, eu vou precisar saber quanto tempo, um tempo médio, que é o tempo que o portainer leva para movimentar um container. E aí, para determinar isso, é em função de um cálculo bem simples que sai da informação da ordem de grandeza da capacidade. Então, eu vou tirar um pouquinho aqui o compartilhamento para ir para o quadro branco. Capacidade do portainer, ela está sendo dada em 30 mph. Então, na hora que eu faço a interpretação disso aqui, eu estou dizendo movimentos por hora. A fórmula que nós vamos ver, vocês vão ver que ela pergunta lá, ela fala assim, olha, o tempo do ciclo do portainer é o tempo dividido pela capacidade do portainer. Então, aí eu vou ter que interpretar. Capacidade, eu tenho aqui 30. Então, capacidade, eu tenho aqui 30. Só que quando eu for buscar o tempo, eu tenho que me orientar por isso aqui. Esse tempo aqui. Então, aqui ele está dizendo que é por hora. Se ele é por hora, passa para minutos. 60 minutos. E aí, eu vou levar esse valor aqui para cá. Deu para compreender, queridos? Tranquilo? Alô? Deu para compreender? Sim, professor. Maravilha. Aí eu faço uma pergunta no seguinte. E se a capacidade... Então, vou tirar aqui. E se a capacidade fosse dado... deixa eu ver aqui. 1.200 MPD. Qual é o tempo? Pergunto eu para vocês, qual é o tempo? O valor da unidade de tempo aí agora. Xiii, Marquinho. O que significa MPD? Hein, queridos?
O que significa MPD? Alô? Ninguém sabe o que significa MPD? Movimentos por dia, exatamente. Então, movimento por dia. Aí eu tenho que ter um entendimento que o dia, ele tem 24 horas. Passa para minutos, vezes 60. E aí, o nosso tempo, ele vai ser 1440 minutos. E vai ser esse valor que vai vir para cá. Certo? Certo, queridos? Hã? Certo ou não certo? Certo. Certo. Então, agora voltando aqui para o slide. Já temos a interpretação, né, e a visão desse processo. Então, aí a gente pode iniciar. Ih, Marquinhos, meu slide aqui travou. Espera só um pouquinho. Agora foi. Então, já passamos aqui pela imagem. E aí, podemos iniciar os cálculos, né? Então, primeiro, nós vamos definir o tempo do ciclo do Portainer que nós temos. O Portainer, a capacidade dele é 30 mph, por conta de ser movimentos por hora, o tempo é 30. Então, substituindo, o tempo é 60, perdão. Substituindo, 60 dividido por 30, o tempo do ciclo do Portainer é 2 minutos. Determinado o tempo do ciclo do Portainer, agora nós vamos trabalhar com as distâncias. A primeira distância que a gente tem é do circuito de descarga. O circuito de descarga, ele tem dois lados de 300 metros e dois lados de 120 metros. Antes de dar continuidade, só marcar, já deixar guardado a informação do circuito de carregamento, as medidas também, né? O circuito de carregamento é o menor. Ele tem dois lados de 300 e dois lados de 50, mais 10, mais 20 e mais 10. Então, 90. Então, é dois lados de 300 e dois lados de 90 metros, o circuito de carregamento. Então, definimos o tempo do ciclo do Portainer. Aí nós temos que fazer a conversão da velocidade média do veículo vazio e carregado, passar ela de quilômetros por hora para metros por minuto. Então, aqui está a regrinha de 3 para a gente relembrar, né? Nós já fizemos isso lá no primeiro bimestre, e aí está a regrinha de 3 para a gente relembrar a conversão. Com a conversão feita, agora a gente pode aplicar para determinar o tempo
do deslocamento. O primeiro circuito é o circuito de descarga do navio. A distância média, a distância total do circuito é 300 mais 300 mais 120 mais 120. Então, 300 vezes 2, 120 vezes 2. E aí nós vamos ter um total de 840. E como a gente vai trabalhar com um ponto médio, esse ponto médio significa que o valor de 840 a gente divide por 2. Significa dizer que 420 metros o veículo ele vai estar vazio, se deslocando vazio, e outros 420 metros ele vai estar se deslocando carregado. Distância média carregada, definida, a gente vai lá na física e pega a fórmula da velocidade. A velocidade é deslocamento dividido pelo tempo. O que interessa para nós aqui determinar é o valor tempo. Então, mudo a posição na fórmula, o tempo é igual ao deslocamento dividido pela velocidade. Só que eu vou aplicar o tempo de deslocamento vazio e o tempo de deslocamento carregado. Então, aplicando, aí nós temos aí tempo de deslocamento do veículo vazio e depois tempo do deslocamento do veículo carregado. Substitui os valores e aí nós vamos obter o tempo gasto no deslocamento. 1,26 minutos e 1,68 minutos. Isso é só o deslocamento do veículo. Agora nós vamos fazer uma totalização. Essa totalização vai levar em consideração as velocidades, o tempo que ele gastou para se deslocar e o tempo que ele levou para ser carregado e o tempo que ele levou para ser descarregado. E aí nós vamos chamar de tempo total gasto. Esse tempo total gasto é para movimentar um container. É um tempo médio de movimentação de um container. É uma somatória, né? Bem simples e direta. Contabilizou os valores. Aí nós vamos ter que um container no circuito de descarga, em média, leva 4,94 minutos para ocorrer. Com esse tempo total gasto do deslocamento do caminhão para fazer a operação de carga e descarga do container descarregado, levar ele para a quadra, mais o tempo do ciclo do portainer, agora a gente vai ajustar esse processo, que é o processo de descarga do navio. Quando a gente fala ajustar, significa determinar quantos caminhões serão necessários, no mínimo, estarem disponíveis para cada uma das bays. Então, aplica a fórmula para fazer a sincronização. Quantidade de veículos é igual ao tempo total gasto para que o veículo movimente da faixa de cais para a quadra, dividido pelo tempo do ciclo do portainer. Substitui os valores e nós vamos obter que, no mínimo, tem que ter 3 veículos disponíveis para cada uma das bays.
Tranquilo, queridos? Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. O mesmo processo a gente vai fazer agora para o circuito de carregamento do navio, né? Só que agora nós vamos olhar a distância do circuito de carregamento, que é 300 vezes 2, 90 vezes 2. Aí vai dar 780, né? Então, circuito de deslocamento do veículo no processo de carregamento. Aí nós vamos ter um circuito com 780 metros, partindo dos fundamentos do estudo de tempos e movimentos de Taylor. Aí nós vamos ter uma distância média, significa que nós dividimos 780 por 2, onde 390 metros o veículo está carregado e outros 390 metros ele está vazio. Aplica na fórmula da velocidade, a formulinha da física da velocidade, para determinar o tempo de deslocamento do veículo. Ele vazio e ele carregado. Sempre observar as velocidades médias, vazio e carregado, para não fazer confusão. Substitui os valores na fórmula e aí nós vamos obter que ele vazio, ele gasta em média 1,17 minutos. E ele carregado gasta em média 1,56 minutos. Agora, determinar o tempo total gasto para movimentar um container nesse processo de carregamento. Então, é determinar o tempo total gasto de movimentação do veículo para a faixa de cais. É levado em consideração o tempo de deslocamento do veículo vazio e carregado nesse circuito, mais o tempo que leva para colocar o container no caminhão e para retirar o container do caminhão, que é 1 minuto cada. Somou, aí nós temos o valor de 4,73 minutos, que é o tempo médio que o veículo leva para movimentar um container nesse circuito de carregamento. Com esse tempo médio determinado, agora a gente vai sincronizar a operação de carregamento do navio com o portainer. Então, a formulinha lá para determinar a quantidade de veículos. É o tempo total gasto dividido pelo tempo do ciclo do portainer. Substitui na fórmula e nós vamos obter que também serão necessários 3 veículos na operação de descarga. Agora tem que ter um entendimento do seguinte: no carga e descarga do navio porta-container, a gente inicia as operações esvaziando as bays. Quando a gente vai esvaziar a bay, o objetivo é ter espaço para carregar. Então, as operações de carga e descarga de uma bay, ela não ocorre de forma simultânea. Primeiro tem que ocorrer uma, para depois ter que ocorrer outra. Em cada operação aqui, nós calculamos que serão necessários 3 veículos. Aí eu pergunto para vocês,
para operar uma BEI, eu vou precisar de 3 ou 6 veículos para operar uma única BEI? Hein, queridos? Para operar uma BEI, eu vou precisar de 3 ou 6 veículos. Hã? Hein, queridos? A Andréa tinha respondido aqui 6. Não, querida, só 3. 3 veículos. Os mesmos 3 veículos que foram utilizados para descarregar a BEI, é os mesmos 3 veículos que serão utilizados depois para carregar a BEI. Deu para compreender, queridos? Maravilha. Outra coisa que a gente também tem que levar em consideração existem situações que às vezes fogem do controle, que causam atrasos. Um caminhão que quebra, um atraso com um equipamento de movimentação na quadra, algo que atrase esse tempo médio que a gente está trabalhando. Então, é de praxe você ter pelo menos um veículo a mais para ele ser o seu reserva. A hora que ocorrer um atraso, esse veículo reserva, ele está no circuito e ele não causa interrupção de operação. De boa? Alô, ninguém fala? Meu Deus, o que é com vocês? De boa, professor. Vamos falar. Eu sinto aqui que eu estou abandonado. É horrível me sentir abandonado. Um outro detalhe. Se eu colocar 2 portainers para operar ao mesmo tempo, significa que vai operar 2 BEIs ao mesmo tempo, quantos veículos, no mínimo, vai ter que ter operando para essas 2 BEIs? 6 veículos? 6 veículos, exatamente. Então, à medida que eu acrescento portainer, eu somo a quantidade de veículos. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, queridos, tá faltando pouco tempo aí para finalizar a aula, né? Então, eu nem vou entrar no próximo passo da resolução, né? Então, eu vou parar por aqui hoje. Na próxima aula, a gente com certeza finaliza, porque o que está faltando para finalizar é algo bem curto. Um dos outros objetivos, depois que a gente finalizar a resolução do exercício exemplo, vai ser passar um exercício para vocês, um exercício de fixação, e nós já vamos falar sobre a prova, né? Aí vamos marcar a data e aí falamos de prova 2 e falamos de prova substitutiva. Tranquilo? Maravilha. Queridos,
Eu me despeço de vocês aí, então, desejando uma boa noite para vocês, uma boa quarta-feira, boa aula depois do intervalo e até segunda-feira da semana que vem. E bom feriado, né? Porque temos aí um feriado prolongado na sexta-feira aí para vocês aí. Beijos e abraços a todos, fiquem com Deus. Até mais, queridos. Até mais, professor. Boa noite e bom feriado. Valeu, minha querida. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, filhão. Deus abençoe. Boa noite. Você também. Boa noite, professor. Valeu, queridão. Fica com Deus. Até segunda.